Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto na plataforma Facebook. Falamos a partir dos nossos estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode vir aqui em diferido aos sábados 21 e domingo às 12 horas. Fernando Lima, cumprimento, boa tarde. Boa tarde. Estamos em direto numa altura em que acompanhamos uma situação dramática em Palma. Completamente. Muito complicada. Poucos pormenores ainda, mas as informações que chegam de Palma são dramáticas. Foi reportado ontem, oficialmente, que não havia conhecimento ainda de perdas humanas, mas hoje há já relatos de situações dramáticas na cidade de Palma, incluindo com pessoas decapitadas nas ruas da vila. Portanto, os pormenores são escassos. Mesmo esta informação ainda tem que ser cruzada para termos mais certezas, mas os relatos que chegam, porque não obstante a telefonia móvel não estar a funcionar, há diversos privados que têm as suas próprias redes. Uma parte da população de Palma refugiou-se perto do campo da Fungi, que pertence à Total, e a partir daí podem, como acontece, aliás, aqui na capital e próximo de muitas empresas, as pessoas aproximam os seus telemóveis, conseguem apanhar o sinal de Wi-Fi e conseguem mandar não só mensagens do WhatsApp e também chamadas do WhatsApp, mas também mandarem áudios relatando as situações que viveram e as informações que vão recebendo. É o Cidadão Repórter que vamos discutir também quando chegarmos a questões da Lei de Comunicação Social e de Radiodifusão. É um tema que elencamos para este programa. O nosso principal tema é esta situação que se vive em Palma, mas antes de irmos para lá, Fernando Lima, vamos para o Sofá de Semana, que é o TIN, a Terminal Especial de Exportação de Nacala. Este tema, não estou seguro que já abordámos no nosso programa, mas o nosso jornal tem sido recorrente a falar desta situação. O que é que se passa? Há um terminal para exportadores em Nacala que fica a 15 km. Portanto, é como se para uma pessoa mandar as suas mercadorias no Porto de Maputo tem que ir à Matola fazer os despachos aduaneiros para a sua mercadoria ser exportado. Depois, este terminal é um terminal privado. Segundo os exportadores, as tarifas são muito grandes. Então, aqui há uns anos, este terminal começou a funcionar oficialmente em 2012, mas em 2017, depois do intenso lobby dos exportadores, que envolveu inclusivamente o Presidente da República, em 2017 foi afastada a obrigatoriedade dos exportadores terem que ir ser obrigados a encaminharem os seus processos, os seus contentores a um terminal privado. Este terminal chama-se TIN. Este terminal era gerido pelo antigo governador de Tete, aliás, um senhor muito controverso, porque já esteve envolvido noutros processos controversos. Formalmente havia um empresário chinês que era o dono do terminal, mas como tudo em Moçambique que envolve chineses, neste caso o chinês era também um testa de ferro para o próprio terminal e, portanto, há moçambicanos que estão envolvidos na exploração deste terminal. O que é interessante notar é que, portanto, na prática, significa que há moçambicanos que se querem beneficiar das receitas
feitas por este terminal, e há moçambicanos e pessoas de outras nacionalidades, empresas de outras nacionalidades, que se sentem lesados pela, inclusivamente eu diria, pela operação contra a natura, porque acho que um leigo pode perceber que não faz sentido ir-se fazer processamento aduaneiro a 15 km do próprio porto. Portanto, na prática, e isto é uma denúncia feita esta semana pela CTA, na prática, e apesar do despacho de 2017, este terminal continua a ser obrigatório para os exportadores terem que usar este terminal. Onde está o Estado de Direito? As autoridades acho que deviam responder a esta questão. Por isto se tratar de um local fora da cidade de Maputo, temo que a sua resolução vá continuar a ser de difícil execução. Isto encarece os custos e também parece que há uma desarticulação entre este terminal e também o porto de Nacala. Tudo é independente. Não, essa é uma das faces deste problema. Aqui poderíamos elencar outro tipo de debates, nomeadamente, por exemplo, o Kudumba, portanto, a chamada fiscalização não intrusiva. Quem é que devia pagar estes custos? Basicamente, o Partido Frelimo, porque o Partido Frelimo é acionista do Kudumba, descobriu ali mais uma galinha de ovos de ouro, ou seja, é como se o Partido Frelimo estiver atrás das portagens por todo o país. Os moçambicanos pagam as portagens, o Partido Frelimo vai buscar o dinheiro que os moçambicanos pagam nas portagens. Há diferença entre o Partido Frelimo e o Sr. Francisco Manjate? Claro que há diferença. E o Partido Frelimo não se devia envolver nesse tipo de negócios. Inclusivamente, é uma má publicidade para o Partido Frelimo, e sempre foi uma má publicidade o Partido Frelimo, através de uma empresa que todos reconhecem ser do Partido Frelimo, a SPI, estar a explorar o Kudumba. Porque depois as práticas do Kudumba também são muito discutíveis, nomeadamente fiscalização não intrusiva de contentores vazios. Quer dizer, é uma operação mesmo preso por ter cão, preso por não ter cão. Por não ter. Porquê? Porque é fácil de a olho nu, intrusivamente, se perceber que um contentor está vazio. E a questão de fundo em relação à Kudumba é a seguinte: o Estado tem outras maneiras de ir buscar receitas pela operação da Kudumba, sem repassar os custos da operação da Kudumba para os operadores económicos. É isso que está errado. E depois, porque as pessoas fazem contas, porque as empresas fazem contas, isto entra no índice de competitividade dos portos. E, portanto, as empresas, as operadoras marítimas, depois fazem contas quanto custa exportar ou importar um contentor por Maputo, ou por Richards Bay, ou por Durban. E tudo vai cair no dengue business em que estamos na cauda, Fernando. Claro. Isto, nem sequer estamos aqui num debate altamente especializado e altamente sofisticado. Nós somos leigos na matéria, mas é muito fácil para nós percebermos que este tipo de operações, que alguém achou que era muito interessante e que era uma maneira fácil de ganhar dinheiro, no fim do dia é lesivo para os interesses de Moçambique, dos moçambicanos e da competitividade dos negócios que são operados em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora para Palma. Este ataque foi mesmo em cima da notícia da retomada das atividades do projeto de NLG Anfuns, liderado pela petrolífera francesa Total, que já haviam sido suspensas em janeiro, quando um ataque no perímetro de segurança, no campo de assentamento de Quitunda,
Cabunda. Este campo foi visado e neste momento é o coração de Palma, que está a menos de 25 quilómetros de Afungi, que está debaixo de ataques. Fernando Lima, isto é uma má notícia para os projetos de gás na região. Não é má, usamos o superlativo absoluto simples, se não me engano, péssimo, ou muitíssimo, ou péssimo. É péssimo. Péssimo porque, digamos, a miragem dos grandes proventos, dos grandes projetos, está cada vez mais afunilada. Acreditamos no carvão, o carvão começa a ser cada vez mais visto através de um binóculo. Inclusivamente, há a hipótese da Vale se retirar de Moçambique até ao fim do ano. Não daqui a 3 anos, mas no fim do ano. Agora, no gás, já estamos com as expectativas reduzidas a mais de metade. Não há definição quanto à área 4, há um atraso de pelo menos 6 meses no projeto de gás flutuante e o ataque de Palma lança uma grande incerteza sobre o cumprimento do cronograma para este projeto. Quando houve o incidente de janeiro, o presidente da Total veio dizer que os prazos não tinham sido afetados. Mesmo este comunicado de quarta-feira vincava de que a primeira entrega será feita em 2024. Absolutamente, porque na reavaliação dos projetos se viu que isso não ia afetar. Para dar um exemplo muito simples, por exemplo, quando se viu que o alojamento dos trabalhadores para construírem os trens de LNG, que implicam uma mão de obra massiva, os planos de construir casas estavam atrasadas por causa de toda a logística ligada a problemas de segurança em Afungi. O que é que fez a companhia? Muito simples. Alugou hotéis flutuantes. Claro que todo o complexo do conteúdo local ficou muito aborrecido e irritado com esta situação, mas a resposta dos operadores é muito simples. Nós temos prazos para cumprir, não há possibilidade de as casas serem construídas, querem que o cimento, a areia, a pedra chegue de avião? Não, esses não são materiais, é impossível. Mas, para a pedra chegar de moeda a Afungi, há problemas de segurança. Essa segurança está garantida para o nível de tráfego nas estradas que nós precisamos para fazer determinadas obras? Aparentemente não está. Logo, porque há sempre esta interpretação perversa destas coisas. As pessoas que estão na planificação dos projetos não estão a ver se a fasquia do conteúdo local está ou não está a ser afetada. Nós precisamos de alojamento para os operários. Nós vamos buscar alojamento barato, que está disponível e que pode chegar a Moçambique em menos do mês. E foi isso que foi feito. Ninguém está satisfeito com os quartos das chamadas camaratas flutuantes, porque de facto não são hotéis flutuantes, não é nenhum navio de cruzeiro que foi desviado para Palma, são instalações, digamos, de muito baixa qualidade, que foram estacionadas próximos da Afungi e que vão servir de camaratas para os trabalhadores. Mas isto encurta os prazos. Mais um problema securitário, e neste momento em que estamos a falar, ainda é difícil compreender a extensão do problema e em que medida ele vai afetar o projeto, mas certamente que não é na próxima semana, como estava mais ou menos previsto, porque digamos, o prazo
era de fim de março. Fim de março é na próxima semana. Ora, com a situação de imprevisibilidade em Palma, não é possível fazerem-se planos para a próxima semana, de certeza absoluta. Portanto, contemos com mais um atraso neste projeto, o que nos leva a outras interrogações e conclusões sobre este ataque. É mesmo uma coincidência que menos de 24 horas depois deste anúncio, exatamente para contrariar o anúncio ao ataque a Palma. Depois é preciso também olhar neste anúncio e olhar outros eventos anteriores. É o anúncio de Max Tonela em Chimoara, é o anúncio de que o contrato com a DAG vai terminar, é o anúncio anterior das Forças de Defesa e Segurança de que estão a conseguir controlar todo o terreno. É preciso conjugar todos esses fatores e exatamente Francisco, naquele dia há este ataque. O que mostra claramente que não é um grupo. Ainda mais um detalhezinho, e este detalhe operacional é importante. Isto acontece menos de 24 horas depois de os helicópteros da DAG terem sido retirados da base operacional de Moeda, portanto, serem retirados para trás, para Pemba, o que fica mais difícil os helicópteros atuarem em Palma. Sabemos que os helicópteros voltaram ontem ao teatro operacional da zona de Moeda, nomeadamente, estão a atuar neste momento pelas indicações que eles já estão a assegurar neste momento. Exatamente. Mas houve, digamos, um recuo, e isto indica que a força atacante também sabia de que os helicópteros, à partida e na primeira ofensiva, não seriam, digamos, uma força com que eles teriam que contar. E também a nota do Ministério de Defesa Nacional confirma isso, e que já ouvíamos logo nas primeiras horas do ataque, quando começou o ataque, que eles atacaram em 3 dimensões. Cruzamento de Punanhar, Maguna, via Nica de Rovuma até o aeródromo. Isto volta a mostrar que mostrou grande preparação. Mostra preparação, conhecimento militar de como se planeia uma operação, um ataque, e depois também conhecimento no terreno. Por exemplo, um dos primeiros pontos a ser atacado e isolado é o cruzamento da estrada. Infelizmente nós não temos aqui o mapa. Não temos aqui o mapa para mostrar, mas há uma estrada que sai dos arredores de Palma diretamente ao acampamento de Afungi. Essa estrada, esse cruzamento, foi um dos primeiros alvos a ser bloqueado. Porquê? Porque é através dessa via que eventualmente poderiam chegar os reforços que estão permanentemente a assegurar a defesa do perímetro de segurança da área industrial de Afungi. Quando eu digo área industrial de Afungi, significa a área onde serão construídas as 2 fábricas de liquefação de gás. Há uma força bem treinada, robusta, que, digamos, é a última linha de defesa naquela área. Já foi algumas vezes utilizada em operações de emergência, mas, em princípio, assegura a defesa dos acampamentos da Total. Não está confirmado, mas tudo indica que esta força, depois da primeira ofensiva, foi movimentada para Palma. Nós estamos na sexta-feira. Não há indicações. Não há ainda indicações que os combates terminaram. Significa que as forças governamentais têm munições suficientes para tentar repelir o inimigo, mas também a força atacante também tem munições para manter combates de quarta até sexta-feira, 3 dias,
para além de relatos também que foram trazidos a lume por alguma imprensa, de que mesmo na noite de terça-feira teria havido alguns ataques dispersos nas redondezas de Palma. Portanto, trata-se de uma operação bem sofisticada, bem delineada e com muitos contornos semelhantes ao último ataque a Mocimboa da Praia e que determinou a sua ocupação a 12 de agosto do ano passado. Palma sempre esteve debaixo de tensão, de que a qualquer momento podia ser atacado. Uma pergunta que não quer calar, Fernando Lima: onde é que anda a nossa inteligência? A inteligência nossa aparentemente não funcionou aqui. Não funcionou, como não funcionou em muitas outras circunstâncias, porque mesmo que exista uma situação de desequilíbrio de forças, a ação da inteligência militar pode desequilibrar no terreno as forças em presença, no sentido de que, mesmo com uma pequena força, se de antemão se souber que há um ataque, qual é a composição da força inimiga, de que lado vem essa força inimiga, havendo, por exemplo, a disponibilidade de helicópteros, é possível montar-se uma operação que, em última análise, pode... E falando da disponibilidade de helicópteros, também tivemos acesso a relatos já há algumas semanas de várias compras que Moçambique fez, sobretudo aqui na África do Sul, na Paramount. Há uns M25, os M17, que parece que estão no terreno. Sim, aliás, é reportada hoje, sexta-feira, a presença de 5 helicópteros em Palma. Os 5 helicópteros são exatamente os 2 Gazelle, um Alouette, um Mi-25 e um Mi-17, que são as últimas aquisições para a DAG e para outro contrato que as Forças de Defesa de Moçambique assinaram. Quando o vice-chefe de Estado-Maior esteve em Cabo Delgado, algumas imagens da televisão mostraram exatamente o Mi-25 e os jornalistas foram transportados no Mi-17. Portanto, existem esses meios. Aliás, foram esses meios que permitiram ao vice-chefe de Estado-Maior dizer que o exército moçambicano já tinha meios para combater a insurgência jihadista e como em Cabo Delgado. A própria insurgência jihadista já mostrou que faz tudo com a inteligência, eles também devem estar preparados ir ao mercado negro, por exemplo, e comprar antiaéreas. Há indicações, portanto, que devem ser reveladas com reservas, de que o ataque a Palma envolveu novas armas. É preciso descodificar o que significa novas armas. Porquê? Porque desde quinta-feira que há relatos de que havia tiros sobre os helicópteros. Resta saber, qualquer um pode dar um tiro num helicóptero, pode disparar, por exemplo, uma AK-47. Portanto, resta saber se os tiros sobre os helicópteros foram de RPG-7, portanto, de um lança-rockets, de uma AK-47 ou de mísseis portáteis terra-ar ou de antiaéreas também portáteis, que podem ser fixas ou podem ser montadas na parte de trás de um Jeep. São antiaéreas muito usadas, também de fabrico russo, que são muito usadas no norte da África, montadas em carrinhas. Vimos isso na Síria. Sim, e também no Chad, no Mali, na Somália, são montadas na parte de trás de carrinhas Land Cruiser.
passa a publicidade, porque há outras carrinhas, inclusivamente cabines duplas, em que foram feitas estas montagens. Portanto, é preciso confirmar se de facto há a presença de novas armas, como no passado foi afirmado que em Mocimboa da Praia os insurgentes usavam radares portáteis. Ficou-se na dúvida depois se seriam radares portáteis, se seria a máquina de comunicação do Daesh, porque uma das formas que os indivíduos do Daesh utilizam para se comunicar é o telemóvel simples. Portanto, quando os helicópteros, significa que têm informadores em Pemba, quando os helicópteros levantam voo de Pemba, eles estão a saber em Mocimboa da Praia que os helicópteros estão a caminho, e à medida que vão passando junto a Macomia, a Kisanga e outros sítios, eles vão sendo informados da aproximação dos helicópteros, uma vez que são os helicópteros que são o principal inimigo, digamos, dos jihadistas. Com este ataque a Palma e estes relatos de vários cidadãos repórteres no terreno de que Palma está quase ocupada, temos Mocimboa da Praia já ocupada há muito tempo, e são distritos muito próximos. Não se teme que eles ampliem um território sob controle deles, um maior território? Não temos um mapa aqui para mostrarmos como é que os distritos estão, mas teoricamente isso é possível, não? Bem, em relação à visualização, penso que é fácil, uma vez que os nossos telespectadores e ouvintes hoje estão muito familiarizados com a geografia territorial de Cabo Delgado. Portanto, temos Palma, que não é bem no Rovuma. Acima de Palma temos Kionga, que foi atacada pelo menos 2 vezes nas últimas semanas, mas a sul de Palma temos imediatamente a seguir a pequena península de Afungi, e logo imediatamente abaixo da península de Afungi temos Mocimboa da Praia. Portanto, a ser ocupada a vila de Palma, seriam 2 sedes distritais ocupadas, com problemas complicados em Nangade, uma vez que há uma grande pressão militar sobre Nangade. Claro que aqui no meio há um problema para os insurgentes, uma vez que há uma grande força em Afungi, força essa que inclusivamente tem meios independentes de apoio logístico, porque tem uma grande, vamos dizer que neste momento é uma grande pista, porque permite aviões de médio porte aterrarem em Afungi, uma pista muito melhor do que a pista de terra batida que existe em Palma, não obstante não ser uma pista tão boa como Mocimboa da Praia. Mocimboa da Praia dá para aterrarem MiGs na pista de Mocimboa. Esta pista, no tempo colonial, era utilizada pelos jatos portugueses que operavam no teatro operacional de Cabo Delgado. Portanto, a pista de Mocimboa, sem dúvida, é melhor que a pista da Afungi. Não obstante, um dos projetos que até agora não parou é o aumento da extensão da pista da Afungi para receber Boeing 737. Se a pista receber um Boeing 737, também está em condições de receber um Antonov 24, para falar de um modelo russo, ou de um Hércules C-130, que é o equivalente americano, pesem as diferenças em termos de capacidade de cada um dos aviões, mas a Afungi tem capacidades logísticas
para receber este tipo de apoio pelo ar e pelo mar. Aliás, uma das coisas que até agora foi pouco falada é que o ataque ocorre quando havia um barco ao largo de Palma. Quando eu digo ao largo, é porque em Palma não há um porto, mas há um canal que permite a aproximação, vamos dizer, de barcaças a Palma, e esta barcaça em particular, inclusivamente, trazia caminhões carregados com mantimentos. O ataque ocorre quando este barco estava junto a Palma. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para levantar mais uns 2 ou 3 pontos em relação a este assunto. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar um pouco para esta situação de Palma. Fernando Lima, com este ataque também regressa o fantasma de Mayotte, muito temido nas hostes governamentais e também no setor privado, visto que o chamado conteúdo local pode se deslocar por outro lado, Fernando Lima. É quase como 2 mais 2 são 4. Aliás, a verdade sobre Mayotte é que a hipótese de alguns serviços serem centrados em Mayotte nunca esteve fora das conjecturas. A possibilidade de uma parte das famílias dos trabalhadores de Afungi serem residentes em Mayotte também nunca esteve fora de questão, porque uma parte do boom imobiliário em Maputo foi sempre na consideração da seguinte equação: os trabalhadores, sobretudo os quadros executivos, trabalhariam em Afungi e as suas famílias estariam aqui em Maputo. As suas crianças teriam escolas especializadas e, portanto, justificava-se casas e determinados serviços, nomeadamente escolas e clínicas, para as famílias destes trabalhadores. Este paradigma foi alterado. A maior parte dos contratos que estão a ser feitos para a Fungi não implicam a presença das famílias, mas também é certo que o projeto ainda não entrou na sua fase de cruzeiro, nomeadamente a fase derradeira da construção do projeto, portanto, com a construção das unidades industriais e depois a fase de produção. Mas não deixa de ser viável considerar-se que, estando Mayotte muito próximo penso que são cerca de 400 km, faz sentido que estes executivos tenham um avião, tal como a VAL. É preciso, para os nossos telespectadores que não conhecem, a VAL tinha aviões charter de fim de semana de Maputo, portanto vinham à sexta-feira e voltavam segunda-feira. Portanto, o fim de semana era passado em Maputo e havia muitos trabalhadores em Tete, para além dos moçambicanos, que também tinham estes benefícios em função da sua categoria profissional, mas que passavam o fim de semana em Maputo. Portanto, a mesma hipótese, e por isso mesmo uma pista com estas dimensões, digamos, comerciais, para ser possível a utilização de voos charter diretamente para a Fungi, como no passado, quando o projeto estava em fase de exploração, portanto de perfuração da área 1 e 4, havia voo charter diretamente de Joanesburgo para Mocimboa,
para Mocimboa da Praia, e os aviões eram, penso que estão descontinuados neste momento, eram Boeings 727 que só faziam este trajeto. Percurso. Portanto, havia um percurso de helicóptero de Mocimboa para as plataformas e depois, a partir de Mocimboa, diretamente para Joanesburgo, onde estes trabalhadores apanhavam os aviões com destino aos seus países de origem. Outro ponto, Fernando Lima, falávamos um pouco no princípio sobre o estremecer dos prazos por causa deste ataque, este investimento de cerca de 20 mil milhões de dólares. Mas também é preciso lembrar que estas petrolíferas estão habituadas também a operar numa situação de caos. E também vimos que recentemente o anúncio destas 8 instituições de crédito, 19 bancos comerciais e também o Banco Mundial, que se comprometeram que a partir de abril vão começar a tirar os fundos. Isto mostra claramente que o projeto é para andar. Claro, é assim, as notícias não são boas, e não são boas para todas as partes. Mas temos que ser realistas e, por exemplo, na Nigéria, as petrolíferas têm que viver, digamos, num ambiente de quesília ou de guerrilha numa base diária. Portanto, cada empresa e cada situação é uma situação. Portanto, se for necessário viver-se num tempo de guerra, vive-se num tempo de guerra, não é pelo facto de haver não sei quantas guerrilhas no Congo que os minerais do Katanga não continuem a ser explorados, inclusivamente com forças estrangeiras no terreno que servem de cobertura para a exploração desses minerais. Não existem, não é um facto oficial, mas uma parte da riqueza que ostenta o Ruanda, o rumor é que resulta do benefício das suas atividades e da atividade das suas forças no Congo. Portanto, as petrolíferas estão habituadas a trabalhar nestes ambientes. Agora, é sempre uma questão de custos, das operações serem mais caras, serem mais baratas. E, neste momento, e aí penaliza nós, por exemplo, por causa dos tais custos recuperáveis que são repassados. Sim, penaliza-nos na proporção, porque tem a ver com os contratos. Não é que digamos, eu chego a um determinado local e só consumo champanhe de primeira categoria, e porque estou a trabalhar para um governo que me pagou o champanhe, eu posso debitar todo o tipo de champanhe e que vai ser pago. Ou seja, há custos debitáveis, há custos não debitáveis, há custos de contingência, e muitas vezes os custos de contingência, ou seja, aqueles custos que não eram expectáveis, têm que ser alvo de uma negociação, no sentido de dizer quanto é que eu assumo, quanto é que a minha contraparte assume. Por outro lado, Moçambique também é parte do projeto. Portanto, se há uma comparticipação de custos, não é que a parte de Moçambique fica de lado e os custos são, mesmo que sejam custos diferidos, ou seja, uma parte avança com as despesas, mas é para depois se lançarem nos livros. Aliás, como está a funcionar neste momento, porque é conhecido todo o debate em relação à própria participação da ENH nos projetos de Cabo Delgado. Vamos para aí, porque tremida está a decisão final de investimento da ExxonMobil. Tem 2 anos para decidir, e aqui pode ficar penalizada a ENH com esses sucessivos adiamentos. Ou seja, um estudo do Banco Mundial mostra que a ENH está em risco deste endividamento de cerca de 700 milhões de dólares quando o projeto do Coral Sul terminar a sua vida útil e a Exxon não avançar. Pois,
Isto é complicado. Espero que até ao fim do programa ainda haja uma notícia simpática, senão saímos daqui todos muito deprimidos com o alinhamento noticioso que fizemos para este programa. É assim, por um lado, o ministro Max Tonella desdramatizou, digamos, estes pontos de interrogação que se vinham a alinhavar nos últimos meses. Significa, quando é que a ExxonMobil vai anunciar a sua decisão final de investimento? É no primeiro trimestre de 2021? É no segundo trimestre? É em 2022? Pelo menos agora sabemos, ou seja, agora tudo o que vier em contrário e mais positivo será uma benesse para Moçambique, uma vez que o ministro basicamente aquilo que disse foi: não contem com gás na área 4 até 2023. Ou seja, não com gás, com uma decisão de investimento sobre o gás até 2023. E na premissa de 2023, e isto somos nós que estamos a dizer, ainda existe um cenário mais complicado, que é a ExxonMobil pura e simplesmente dizer: não vamos fazer o investimento. Claro que isto não é tão fácil de dizer. A ExxonMobil é apenas a empresa líder da exploração. Há outras empresas que estão envolvidas e também é preciso ponderar, estas decisões nunca são feitas de ânimo leve. Quanto a que já pusemos no projeto, vale a pena perder, pura e simplesmente sair. Como sabemos, a Rio Tinto vendeu formalmente, vendeu a sua operação. 50 milhões de dólares. Sim. Depois de ter comprado a 4 mil milhões de dólares. Exatamente. Portanto, as empresas, sobretudo as grandes empresas, tomam essas decisões. Por exemplo, a Mitsui, neste momento, em algum lado vai ter que recuperar aquilo que investiu no corredor de Nacala e na mina de Benga, porque, aliás, na mina de Benga não, na mina de Moatize da Vala. Benga é a que está com a ICVL, antiga Rio Tinto, e, portanto, achou que era melhor sair, vender simbolicamente por $1, mas perder todos aqueles, aliás, não são milhões, são bilhões que estão nos livros, cuja responsabilidade passou para a Vale, mas saiu de Moçambique sem tirar de volta $1. Mas empresas como musculatura da Mitsui permitem-se a fazer isso. Mas, voltando à questão concreta e objetiva, para os próximos 2 anos, na área 4, há apenas a notícia que continua de pé o projeto de exploração do gás flutuante Coral Sul. do Coral Sul. Muito bem, vamos discutir alguns dos nossos assuntos, que é a Lei de Comunicação Social de Radiodifusão. Esta semana decoraram em 3 comissões parlamentares audições relacionadas com a revisão da Lei de Imprensa, que era batizada como Lei de Comunicação Social e de Radiodifusão. Mas vamos olhar primeiro pela forma como o processo estava a decorrer, tendo apenas uma das partes, que é sobretudo ligada à imprensa pública, dos órgãos públicos, que estavam a ser ouvidos, deixando de lado a imprensa independente. Isto, Fernando Lima, até que ponto é que levanta temores do futuro da comunicação social em Moçambique, sobretudo a independente? Olhando a forma como isto estava a ser desenhado, organizado, sem a pressão, não estaríamos lá. Eu acho que devemos ver com muita preocupação o que se está a passar. Todos os cenários nos levam a acreditar que estamos provavelmente num dos piores momentos
depois de 1991. Porquê 1991? A data onde foi aprovada a atual lei de imprensa, depois da aprovação da Constituição Liberal de novembro de 1990. Porque a proposta de lei é, também como elencámos para o ataque à Palma, é o reflexo de muitos pormenores que temos vindo a assistir nos últimos meses, com as perseguições aos jornalistas em Cabo Delgado, com o blackout noticioso em Cabo Delgado, com a recente visita guiada a Cabo Delgado, em que houve ostensivamente uma exclusão de parte da imprensa de não ser convidada a ir a Cabo Delgado. Aliás, faço aqui um parênteses, estes jornalistas que foram a Cabo Delgado devem estar neste momento com graves problemas de consciência, porque depois daquilo que escreveram e o que está a acontecer em Palma, no mínimo, uma das conclusões a que têm que chegar é que foram utilizados nesta sua deslocação a Cabo Delgado. Portanto, a forma como as audições foram, digamos, orquestradas na Assembleia da República faz parte desta coreografia, desta conjuntura, que é ignorar abertamente uma parte da comunicação social, dizer só existem esses, porque há outro tipo de questões, por exemplo, a pressão do Banco de Moçambique sobre os bancos para anunciarem no Notícias, a pressão do Instituto de Supervisão dos Seguros para anunciarem apenas no Notícias, o anúncio há 2 semanas das taxas para todas as televisões que têm que pagar a uma empresa. Eu vi que no Savana o seu PCA diz que é uma empresa privada. É uma empresa privada com um operador chinês, pelos vistos um operador privado, mas com 2 operadores do Estado moçambicano lá envolvidos, a Rádio Moçambique e a televisão. Moçambique, está lá até DM, também é o tal privado Jornal Notícias também. Portanto, estamos perante mais um artifício. Então, há uma série de questões que nos faziam prever este tipo de proposta legal. Mas eu estou à vontade para falar sobre isto porque sempre fui convidado, acho que não falhei a nenhum dos debates preparatórios para uma nova lei de imprensa. E sempre disse que era melhor não mexerem na atual lei e que se mexessem na atual lei, e posso que é preciso manter o tronco reconhecer facilmente que há muitas coisas que aconteceram em 30 anos, mas que fosse uma lei para melhor, mais moderna, mais fresca, mais atual. Ora, esta lei, tragicamente e perigosamente, recua 30 anos atrás. Esta lei é uma lei de 10 de agosto. Esta lei não nos faz voltar a 10 de agosto. Faz-nos voltar a 9 de agosto, Francisco. E esse aqui é o drama. É uma lei muito perigosa, perigosamente retrógrada, muito conservadora, muito repressiva, claramente intimidatória para aqueles que já operam mídia formal, e dissuasora para outros que eventualmente querem entrar no mercado. Querem entrar no mercado. Eu disse isto ontem na Comissão de Especialidade da Assembleia da República. Isto é um incentivo, tal como acontece no comércio em geral, para que os atuais órgãos formais de comunicação social abandonem este formalismo e vão fazer a sua banquinha informal, ou seja, passem a atuar. Aliás, a DW, quando discutia a questão de limitação dos correspondentes, e dizia claramente, se isso se mantiver assim, nós vamos arranjar formas de continuar a cobrir sobre Moçambique. Por exemplo, só para voltarmos um pouco para a questão da Zitamar, o objetivo primário da expulsão de Zitamar não foi atingido. O Zitamar continua a ser editado.
As fórmulas estão lá. As novas fórmulas. Não, todas as novas formas estão lá. Basta ver que agora, nos atuais incidentes de Palma, a Zitamar, mais uma vez, e porque tem correspondentes no terreno e tem meios no terreno, continua a reportar e continua a ser uma fonte de informação importante daquilo que se está a passar em Palma. Ou seja, aquilo que sempre tentamos demonstrar às autoridades do dia. Não é a informação não se cala por decreto. Não é por uma lei administrativa que de repente deixa pode desaparecer um título, podem vir aqui destruir a nossa antena, mas os repórteres, enquanto não forem decapitados, continuarão a existir com carteira profissional ou sem carteira profissional. Mas uma das limitações da lei é o famoso artigo da limitação dos dois correspondentes, o que é até do ponto de vista do trabalho, de dar trabalho a moçambicanos. Quer dizer, por exemplo, a DW diz que tem 15 correspondentes. Portanto, significa que há 13 moçambicanos que vão ser despedidos. Há 13 moçambicanos que não podem trazer pão para casa porque o governo, na defesa não sei de que interesses, decidiu que há 13 famílias que têm que ir para casa. Ora, não é isso que vai acontecer, Francisco. As 13 famílias vão continuar a receber, só que esses repórteres, em vez de terem um cartãozinho do Gabinfo, passam a atuar na clandestinidade, que é o futuro que nos está reservado. Fecham-nos as portas depois de 2 condenações por um qualquer pseudo-insulto no jornal, porque se houver uma cruzada contra os jornais, contra a rádio e contra as televisões, é super fácil incriminar Todos os dias nós fazemos asneiras, Francisco, não é? Somos perfeitos na nossa atividade. Portanto, ou começamos a estar cheios de medo e não escrevemos nada, ou arriscamos e todos os dias estamos... por exemplo, que há este consenso que é preciso descriminalizar os crimes de imprensa, que passa a ser... Quando se diz que um jornal é fechado ao fim, acho que, se não me engano, de 3 condenações em 2 anos. Significa que, como acontece em muitos países, o savana deixa de existir para passar a existir a floresta. A floresta é condenada 2 vezes, passa a existir o imbondeiro. Depois o imbondeiro se calhar não dá, porque já houve uma publicação chamada Imbondeiro, mas passa para a Cássia, passa para a Pereira, para a Nespereira, enfim, ou para a Mangueira. Ou vamos todos para cima da Mangueira com um laptop, fazer informação no Facebook, recolher publicidade para as nossas páginas no Facebook e depois, tal como disse avisadamente o presidente do INCM na sua audição ontem também na Assembleia da República, qual é a nacionalidade da internet? Uma conta na internet pertence a Moçambique, aos Estados Unidos, ao Brasil. A quem é que a pessoa que postou uma determinada informação na internet vai pedir autorização? Vai pedir autorização ao dono do Facebook para postar? Vai pedir às autoridades americanas? Vai pedir às autoridades moçambicanas? E para além de todos estes aspectos ridículos e repressivos, esta, Francisco, é a essência do problema com a atual lei, da total incapacidade de compreensão das nossas autoridades de perceber qual é o mundo que vivemos. Eu acordo de manhã bem disposto, eu faço o meu órgão de informação na internet. O nosso produtor aqui, o André dos Santos, acorda bem disposto
ao lado da cama, com o seu laptop, faz o seu programa de rádio, chama os vídeos, chama os registros áudio, faz ele próprio a sua animação, recebe ouvintes e internautas no seu programa. Aquela lei mostra que estas pessoas nunca pensaram nesta possibilidade. Ora, quando há milhares de moçambicanos que conseguem imaginar todas estas maravilhas que a tecnologia nos permite, é lamentável que as pessoas que estão à frente de trazer novas leis e novas peças legislativas não tenham o alcance intelectual para imaginar... Mas como já dizia, que voltamos para 9 de agosto, parece que pensa com a mente de monopartidarismo, Fernando. Claramente. Mesmo, por exemplo, nestas audições da Assembleia da República, dizem os deputados da oposição que quando sugeriram outros intervenientes nas audições, foram às votações e foram impedidos de trazer os novos intervenientes. Portanto, a mentalidade porque assim, em democracia também existem maiorias e minorias. É claro que o Partido Frelimo tem a maioria no Parlamento, mas há situações de debate, de diversidade e de pluralidade democrática que exatamente apontariam nesse sentido, não de se fechar a porta a ouvirem-se outras opiniões. Não teme que esta lei passe tal e qual como veio do Conselho de Ministros? Por exemplo, aconteceu recentemente com o Código Penal, onde tristemente apareceu a questão dos prazos de prisão preventiva que irritou certos setores dos setores judiciais, Fernando. É assim, Francisco, eu acho que vou dizer uma coisa muito antipatriótica. Que é o termo que vai ser utilizado pelos nossos detratores. Mas é assim, num país com as dependências como Moçambique, há os atores internos e há os atores externos. Infelizmente, o nosso governo, porque tem um grande desprezo por as diferentes correntes de opinião da nossa sociedade, pensa que aquilo que o governo decide ou que o Partido Frelimo decide para ser cumprido. Portanto, essa tentação autoritária, respondendo concretamente à tua pergunta, existe. Portanto, eu não afastaria a hipótese de esta lei passar assim. Mas este país está muito vulnerável. Este país ficou ainda mais vulnerável, não com as dívidas ocultas, mas com o cenário mais deprimente que é o Covid-19. E, portanto, toda esta informação, todo este descontentamento em relação à forma como se pretende limitar a circulação de informação, também chegou às chancelarias. E há embaixadas, há governos externos que têm uma cooperação intensa com Moçambique, que certamente farão chegar, já fizeram chegar ao governo de Moçambique o seu descontentamento pela forma como o governo está a interferir. Ou seja, não é possível nós dizermos assim, estamos satisfeitos que temos rangers em Moçambique a treinar nossas forças especiais. Mas, por outro lado, que se lixe, passa a expressão, que se lixe a Voz da América de ter ou não ter correspondentes. Porque a Voz da América, neste momento, tem quase tantos correspondentes como a DW em Moçambique. Então, Moçambique não pode ter todas as coisas ao mesmo tempo. Moçambique prepara-se para receber 500 milhões de dólares dos Estados Unidos ao abrigo do programa Million Challenge Account. Não é que os 500 milhões de dólares vêm tipo em tranches e entram nas contas bancárias do Tesouro de Moçambique sem condicionalismo. Alguns dos condicionalismos ou algumas das alíneas que Moçambique tem que respeitar
tem a ver com liberdades e tem a ver com direitos humanos. Portanto, Moçambique, se insiste autoritariamente em impor este tipo de leis, não só ganha uma opinião pública negativa no seu próprio país, uma opinião pública negativa dos próprios moçambicanos, como atrai comentários hostis dos parceiros internacionais de Moçambique. Não sejamos ingênuos, não foi o editor da DW que acordou mal disposto e decidiu emitir aquele comunicado. Alguém na chancelaria da Alemanha pôs na balança todos os milhões que a cooperação alemã tem dado a Moçambique, nomeadamente na zona centro de Moçambique, e este ato, que em última análise eles têm que interpretar como um ato hostil em relação à presença da Deutsche Welle em Moçambique, com uma lei que está a dizer não, vocês não são bem-vindos a Moçambique. Fiquem por Maputo e é tudo mais. A Deutsche Welle faz uma coisa que é altamente subversiva para Moçambique. Eu não conheço nenhum alemão que trabalha para a Deutsche Welle em Moçambique. São todos moçambicanos. Que não conheço nenhum americano que trabalha para a Voz da América. Sou regularmente entrevistado para a Voz da América por a partir de Washington e também a partir de Bona. Em última análise, acho que o governo de Moçambique está a disparar contra moçambicanos que trabalham para órgãos de informação estrangeiros. Ou seja, está bem que as mulheres dos ministros trabalhem nas embaixadas, no Banco Mundial, no FMI, é um orgulho para todas estas famílias da nomenclatura, e não é só famílias da nomenclatura que trabalham nessas instituições, mas as famílias da nomenclatura beneficiam-se largamente de ter pessoas, seus familiares, nessas organizações internacionais. Mas um modesto moçambicano que fez o seu cursinho de jornalismo, que está em Mocimboa da Praia, que está em Pemba, que está em Palma, já não tem direito de regularmente dizer à Deutsche Welle que chegou um barco com auxílio humanitário, que a situação nos campos de refugiados é esta. Não, estes têm que ser banidos. E muitas vezes eu penso que é isto que falta, esta clarividência, esta visão global que falta a muitas das nossas autoridades. Aliás, se calhar esta lei, porque perdemos um pouco o debate há pouco sobre a gênese desta lei, muitos destes tiques autoritários que transpiram desta proposta, quando estivemos a discutir a proposta com as diferentes organizações, nos vários seminários, todos estes elementos não estavam lá. Nunca vi estas propostas. Portanto, não funciona, não colhe o argumento de que tivemos imenso tempo para discutir. Não. Estamos a ser surpreendidos com estas novas propostas. Já em outubro do ano passado, quando a lei passou no Conselho de Ministros, eu dizia, temos que ver, porque conhecemos a proposta de lei que foi preparada para o Governo, mas não sabemos o que é que foi mexido lá do outro lado. Por exemplo, eu posso dizer muito abertamente que houve uma tentativa de recriar e transformar o Gabinfo em novo Ministério de Informação. E esta proposta foi chumbada, mas até isto foi tentado, a recriação de um novo Ministério de Informação, que, sejamos muito claros, não era para o benefício de jornalistas, nem para o benefício das organizações de comunicação social moçambicanas. Muito bem, Fernando Lima, podíamos ficar aqui todo o tempo a comentarmos sobre esse assunto, mas o tempo aqui que nos reserva na rádio são apenas 60 minutos. Chegamos ao fim, caros ouvintes telespectadores, do nosso programa de hoje, onde comentamos sobre a situação de Palma e também sobre a lei de comunicação social e de radiodifusão. Eu sou Francisco Carmona André,
Santos e Leco Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.